No último domingo pela manhã, eu preguei na igreja sobre a evangelização e a liderança da igreja. Nós, líderes da igreja, que estamos no processo de liderança, temos um padrão estabelecido. E exatamente sobre isso eu vim falar com você. Lembrando que o nosso padrão é Cristo, e não somente para os líderes, mas para todos os cristãos. O texto base que eu usei foi João 13, 34 e 35, onde Jesus ele dá um mandamento claro para a igreja. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Essa marca deve permanecer e estar na igreja para que as pessoas reconheçam cada um de nós como cristãos. E os líderes têm um papel principal de fazer isso como um exemplo para que todos aqueles que estão andando no caminho junto com a liderança possam ver e se inspirar na liderança. Você também, que é cristão, que está nesse caminho, junto com a liderança, também deve se esforçar. E é isso que eu vou falar com você hoje. Exatamente. O exemplo que Jesus nos dá é que a gente deve amar uns aos outros. O amor uns pelos outros deve permear toda a ação da igreja. A igreja precisa se relacionar de forma a ter relacionamentos amorosos, relacionamentos que transformam. Um outro texto que eu usei foi Coríntios 13, e substituindo a palavra quem por eu amo e não sou grosseiro nem egoísta. Eu amo quem ama, ou seja, quem ama, se eu amar, eu nunca desisto, porém suporto tudo com fé. Quando você faz esse exercício de se colocar como o principal ator desse texto do amor uns pelos outros. E como que é esse amor? Esse amor tem uma forma, tem uma maneira de ser. Esse amor tem uma orientação, como devemos amar, de que maneira devemos agir, como devemos reagir às ofensas. Tudo isso está na instrução do amor que Jesus deixou para cada um de nós. A liderança ela tem um papel como um panorama mesmo, como um exemplo para que a igreja, ou seja, a liderança ela é a ovelhinha que está com a sineta no pescoço, onde vai passando pelo caminho, as outras ovelhas vão escutando aquele som e vão seguindo. Por isso é uma necessidade que a liderança seja um modelo, sirva de modelo. E os textos vão nos orientando, a sermos modelo para o rebanho, sermos exemplo. Em 1 Pedro 5, diz assim, 3, não procurem dominar os que forem entregues aos seus cuidados, ou aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo, um modelo para o rebanho. Ele está falando de sermos um exemplo como líderes, como cristãos. Qualificações também que a gente deve ter. Quais são as qualidades que a igreja de Cristo deve ter? Nós precisamos ser amorosos. Quais são os exemplos, ou seja, quais as características que a igreja deve ter? A gente deve reagir da maneira certa. A gente deve ter relacionamentos corretos, da maneira que agrade a Deus, relacionamentos inspirados pela palavra de Deus. A gente deve também ter uma boa reputação perante a igreja, mas também perante aos outros que são de fora da igreja. A gente deve ter pelo menos 3 níveis de relacionamento com algumas para hierarquizar. Como funciona? Com a família, a gente deve exercer um governo, ou seja, administrar bem a família. Com o dinheiro, não deve colocar o dinheiro acima das outras coisas, ou seja, a gente deve se relacionar com as posses, com o dinheiro, com aquilo que a gente tem, de uma maneira equilibrada. O dinheiro deve nos servir, não o inverso. A gente servir o dinheiro em relação aos cônjuges, aos casais. Os casais devem colocar em primeiro lugar o seu cônjuge, a esposa colocar o marido colocar a esposa em primeiro lugar. É o relacionamento primordial, ou seja, o primeiro relacionamento. A liderança também deve saber comunicar, deve estar apta a ensinar. Todo cristão deve conhecer a Bíblia para falar da Bíblia.
deve também estar disposto a hospedar, receber pessoas em sua casa. Você já recebeu alguém em sua casa? Além disso, você deve saber conviver em unidade, em paz. Viver em paz é muito importante, é estratégico. E por último, a gente deve saber que o nosso negócio é se relacionar entre nós. O nosso negócio é cuidar de ovelhas, é gerar ovelhas. E por último mesmo, concluindo, é que todo cristão deve estar comprometido com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja. É isso, a nossa mensagem é essa. Deus abençoe você, aproveita a sua célula.